Olá, eu sou a Ana. Antes de passar para o assunto do vídeo, o assunto principal, queria só falar primeiro desta revista, que é a Courrier International. Esta aqui é dedicada às mulheres, pronto, e diz aqui: Mulheres, a luta por um lugar na história. Eu ainda não li tudo, li só ainda 2 artigos, mas queria falar na revista porque ela é mensal, portanto, antes que se esgote nas bancas, acho que vale a pena ler, porque não se fala muito das mulheres ao longo da história, não é? Para além do facto de nos ter sido negada a educação e outras coisas durante muitos séculos, e de sermos vistas como seres inferiores e dependentes, e por esse motivo nos serem negadas uma série de direitos que agora temos por adquiridos, se bem que ainda há muito caminho para desbravar. Aqui neste número fala-se de algumas mulheres que mesmo assim, mesmo face a essas adversidades todas, conseguiram marcar um lugar na história, apesar de não serem muito faladas. Aqui pelo menos estão todas reunidas e acho que é um número que pode ser lido por qualquer pessoa. Eu sou apologista da igualdade, não sou apologista da superioridade de género, de nenhum género, e acho que isto pode ser lido por homens e por mulheres, pronto. Até por uma questão de informação também, porque é isso. A história não trata muito das mulheres, pronto. Não se fala muito das nossas conquistas. E eu, por acaso, no outro dia vi um documentário sobre os sufragistas e é impressionante que aquelas mulheres que estavam a lutar pelo direito do voto muitas vezes eram consideradas histéricas. Elas tinham um discurso perfeitamente lógico e racional, mas um grupo de homens, atenção, elas tinham alguns homens do lado delas, não eram, era a maioria, nem eram os que estavam nos lugares mais importantes, vamos lá, mais relevantes para se fazer andar estas coisas. Muitas destas mulheres eram até consideradas histéricas, mas isso era considerada uma condição médica. Portanto, uma mulher que respondesse ao marido, que tivesse ideias próprias, era considerada histérica e podia ser colocada no manicômio, com justa causa. Ia a tribunal e podia ser colocada no manicômio. Mesmo que até no tribunal o discurso fosse fluido, fosse lógico, fosse racional, não interessa. É como aquelas pessoas que se são colocadas no manicômio, não é? E depois dizem, não, mas eu não sou maluca, e ninguém acredita nelas. Pronto, era um bocado esse estilo. Enfim, também não nos podemos esquecer que aqui o direito de voto universal, portanto, todas as mulheres poderem votar, só passou a existir a partir de 25 de Abril, portanto, não foi assim há tanto tempo. Mas enfim, também não é este o assunto que me traz aqui, mas não queria deixar de falar da revista porque acho que vale a pena comprar. Agora, passando ao assunto, eu tento pôr assim um bocadinho mais confortável. Eu vi há uns tempos um vídeo de uma youtuber brasileira, o canal chama-se Jut Jut, eu não sei como é que ela se chama, e ela fez um vídeo, acho que foi pouco antes do Natal, em que comunicava que tinha terminado a relação com o namorado, que era e é também colega de trabalho. Pronto, acho que de vez em quando ouvia-se a voz dele ou ele aparecia. É uma youtuber que eu conheço mais recentemente e então não me lembro de o ver tanto, mas às vezes ouço a voz dele, pronto. E então até é um vídeo muito poético, são para aí 2 minutos, nem sei muito bem, aparecem assim partes do corpo dela com mensagens escritas a comunicar isso. Nós terminamos, não é drama nenhum, somos amigos. Aparentemente houve muitos comentários a esse vídeo, que não é surpreendente, e ela decidiu fazer um segundo vídeo a explicar mais pormenorizadamente o que é que tinha acontecido, porque é que eles tinham acabado. Ele também, aparece a voz dele, ouve-se a voz dele, aliás, mas ele não aparece, mas não interessa, ele vai falando também. E a dada altura da conversa, nós ficamos a saber que a relação deles era aberta, mas o vídeo não era sobre isso, só escapa-lhe, a meio escapa-lhe. Escapa-lhe, pronto, só. Não interessa, fica-se a saber. Ui, grande escândalo. Que surpresa no YouTube, só fiquei muito escandalizado com pouco, mas pronto. Grande escândalo, não é? E ela vai e faz um terceiro vídeo, pronto. Eu achei assim um bocadinho exagerado, tantos vídeos a justificar-se, mas ela faz os vídeos com muita piada e eu acho que vale a pena ver. Eu vou colocar só o último que ela fez, se quiserem depois podem ver os outros que estão para trás e os outros dela, ela tem vídeos muito engraçados. E então comecei a pensar sobre isto das relações abertas, porque eu, inicialmente, até quando era mais nova, tinha uma noção muito mais conservadora daquilo que eu achava que devia ser uma relação entre 2 pessoas, e ela aqui fala sobre uma diferente forma de viver uma relação a 2, pronto. E então eu apontei aqui vários pontos para não me perder.
Portanto, isto foi o que aconteceu, não é? Eles terminaram, ela por acaso comentou que tinha uma relação aberta e pronto. E depois teve que explicar em que é que consistia a relação aberta. A dada altura, diz que uma seguidora dela que publicou uma espécie de artigo em que ela se revê e que vale a pena ir ler. E eu fui ler. Eu confesso que não li até ao fim, não me apeteceu muito. O artigo tinha assim um tom um bocado paternalista de que eu não gosto muito, mas concordei com algumas coisas que ela dizia lá, mas depois não me apeteceu ler até ao fim. E a dada altura ela escreve lá uma coisa que é: exclusividade sexual não é o mesmo que amor verdadeiro. Essa afirmação está feita de uma forma muito categórica, que é logo uma coisa com a qual eu embirro solenemente. Se calhar para ela, sexo exclusivo e amor verdadeiro não são a mesma coisa, mas, por exemplo, para mim já são. E então não gosto quando se fazem essas afirmações de género a educar-nos a nós, meros humanos retrógrados, e não concordo. Eu acho que cada cabeça a sua sentença e cada um deve viver a sua relação e deve e pode idealizar a sua relação e a forma de a viver da forma como acha melhor. E então eu acho que foi um bocado, eu li aquilo e depois não me apeteceu ler mais, acho que foi um bocado por aí. Não gostei do tom tão, enfim, educativo. E pronto, e então começou logo por aí a minha reflexão, ou seja, começar porque não é certo eu dizer que uma relação só é válida se for monogâmica, mas também não é certo alguém vir-me dizer que a relação só é válida se for poligâmica. Para mim, o sexo está intimamente ligado com o amor. Para mim, funciona assim. Para outras pessoas, não. Tudo bem, é com elas. Agora, não me venham dizer como é que se deve viver o amor, porque eu isso, desculpem, mas não. E isso, atenção, não é o que a Jut faz. Ok? Mas ela encaminhou para esse artigo e, é assim, lá está, eu também não li até ao fim, mais uma vez, eu não li até ao fim. Pronto, o link que eu der do vídeo da Jut tem lá o link para esse artigo. E então também não posso falar, mas não me pareceu que o tom fosse dela no fim dizer e afinal aquilo que eu disse sobre o sexo exclusivo, não sei o que, depende das pessoas, não me parece que fosse esse o tom. E pronto, então logo aí é aquela história de é tudo muito livre, desde que seja livre como eu acho que é ser livre. E então, logo aí, não. Depois a Jut fala também da relação entre Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Eu lembro-me que já tinha ouvido um podcast, eu acho que até falo muito vagamente sobre esse podcast num vídeo anterior, em que os estudiosos falam da vida dela, uma filósofa francesa, anos 20 do século XX, e a dada altura eu lembro-me que eles se referiam à relação que ela tinha com Jean-Paul Sartre, que era muito polémica, porque era livre, e no facto de a Simone de Beauvoir, porque ela escreveu uma autobiografia, se sentir um bocado culpada pela forma como os terceiros com quem eles se envolviam se sentiam depois, porque ela escrevia cartas ao Sartre e vice-versa sobre essas relações com pormenores. Portanto, a fidelidade, o compromisso era só entre eles os dois. Os terceiros com quem eles se envolviam era uma espécie de histórias engraçadas para contarem uns aos outros. Portanto, e ela, a dada altura, acho que se arrepende um pouco de os ter tratado dessa forma. Mas atenção, porque ela, aparentemente, também era muito ciumenta. Eu li um artigo que vou também colocar o link lá em baixo, é muito resumido. Ela também tinha muitos ciúmes dele. Portanto, aquilo que é vanguardista e é importante nisto que aconteceu entre os dois, para mim, pelo menos, é que ela podia ter também relações. Portanto, o normal era o homem ter relações com outras mulheres. Isso não era visto como nada de muito vergonhoso, nem era muito polémico, pronto. Desde que ele fosse minimamente discreto, não havia problema nenhum. Ela também poder ter e ser de acordo mútuo entre os dois, isso é que era extraordinário. E isso, para mim, é um avanço. O compromisso deles era mais intelectual. Também haveria de ser sexual, presumo eu, mas era sobretudo intelectual. E ela, apesar de ser muito ciumenta, ela acho que tinha muitos ciúmes, sofria com ciúmes das relações esporádicas que ele tinha. Eles não eram casados, mas aceitava isso como parte integrante dessa relação. Portanto, ok, ela tinha muitos ciúmes, mas não era isso que a impedia ou que a fazia decidir terminar com essa relação. Portanto, eles estiveram juntos até
até penso eu à morte do Sartre. Ou seja, estas relações abertas, eu acho, na minha modesta opinião, que são mais complicadas. É assim, para mim não davam. Eu sou monogâmica, o Luís também é, nós já falámos sobre isso abertamente e não nos interessa a nenhum de nós ter uma relação aberta e estar cada um, poder estar com outras pessoas. Portanto, nós escolhemos dedicar-nos um ao outro. Essa parte da relação mais íntima é para termos um com o outro, não é para termos com mais pessoas. É claro que temos amizades com outras pessoas de diferentes sexos, obviamente, mas essa relação mais íntima está vedada. E nós já falámos sobre isso. Seria muito complicado. Eu não ia conseguir viver com os ciúmes das outras mulheres e o Luís também me confidenciou que também não seria capaz de viver com os ciúmes dos outros homens. Tipo, era impossível. Muito menos ménages à trois e não sei o quê. Mas isto são tudo possibilidades, são tudo coisas possíveis. Eu acho que se as duas metades da relação forem adultos e a decisão, se a decisão for consensual, eu acho que tudo é possível. E não acho que deva julgar isso. Se essas duas pessoas vivem bem assim, não sou eu que vou... Quer dizer, tenho a minha opinião, obviamente, mas acho que é com eles, não tenho que dar satisfações a ninguém. Eu penso sempre nos terceiros, aqueles com quem eles se envolvem. Porque se algumas relações, se calhar, são mais fugazes e mais efêmeras e passam num instante, é só para aquele momento e mais nada mais, se calhar outras pessoas apegam-se mais e depois ficam à espera, têm expectativas, ficam à espera que a outra pessoa termine a outra relação. Eu acho muito, muito mais complicado. Nesta estrutura social que nós temos agora, acho muito mais complicado levar a cabo uma relação dessas com sucesso. Mas atenção, esta, por exemplo, da Jut Jut, ela diz que eles são amigos, quer dizer, e acho que eles ainda tiveram uns anos valentes a viver dessa forma, portanto a coisa até resultou, mas depois eles decidiram separar-se, mas amigavelmente, portanto não é sempre dramático, parece-me. E eu acho que é importante perceber que existem outras possibilidades de relacionamento, mas eu acho que realisticamente é muito difícil levar uma coisa dessas a cabo com sucesso. E porque mesmo a relação da Simone de Beauvoir com o Sartre não teve esse sucesso todo. E ela, no fim, arrependeu-se porque ela tinha relações mais longas. Portanto, enquanto que as dele eram mais fugazes, ela teve com menos homens e mais longas também. Não sei se ela também teve com mulheres, por acaso. Mas eram mais longas, pronto, no artigo aparece lá isso. E então há algum arrependimento por ter criado determinadas expectativas, porque tu podes ser muito... Eu acho que há uma parte nossa, não é? Que não consegue racionalizar tudo, não consegue ser fria ao ponto de não, eu não vou apaixonar mais do que até aqui. A partir daqui já não me posso apaixonar porque já sei que não vai acontecer nada. Eu acho que isso não acontece dessa forma. Tu vais-te apegando quase sem querer. E então acho que é muito mais complexo manter relações desse tipo, muito sinceramente. Mas elas existem e eu não acho que ninguém tem nada a ver com isso. E se é uma abertura, aliás, isso era uma regra que eles tinham, o Sartre e a Beauvoir, entre eles, era que não podiam mentir um ao outro. Tinham que dizer, se estivessem com outra pessoa e não sei o quê, isso tinha que ser esclarecido. Pronto. Se isso era muito claro para os terceiros que se envolviam com eles, isso eu já não sei. Presumo que sim, mas não tenho a certeza. Eu não estudei a fundo, eu li só esse artigo e ouvi aquele podcast, então, quer dizer, não tenho uma noção exata de como as coisas eram. Pronto. E depois, estas reflexões todas levaram também à questão da traição. Eu sempre tive muito medo de ser traída, porque não sei muito bem como é que uma pessoa que é traída uma vez, basta uma vez, como é que consegue voltar a confiar na pessoa. Portanto, que eu saiba, eu nunca fui traída. Eu quando digo que eu saiba, estou a pensar no meu ex, não estou a pensar no Luís, que eu confio plenamente nele. Mas conheço algumas pessoas que foram traídas e isso marca mesmo uma pessoa. É muito cruel, porque depois quem trai muitas vezes mente com muita desfaçatez, com muita naturalidade, e mesmo quando é encostada à parede, ainda mente quase até ser tão óbvio que não dá para desmentir. E então, como é que tu recuperas de uma coisa dessas? Como é que tu voltas a confiar?
quando tiveste alguém à tua frente a mentir-te, como se tu estivesse a dizer o maior disparate. Eu estou a relatar outras experiências de outras pessoas, isto não é a minha experiência. E então eu tenho alguma dificuldade em conseguir justificar alguém que trai outra pessoa. Não consigo, porque tu podes desculpar com... Eu já tive a oportunidade de trair, eu quando fiz Erasmus namorava, não com o Luís, com outro rapaz, e tive lá assim uma apaixonite por um francês, muito giro, que era o Thibaut. E eu na altura já não gostava, já não estava tão apaixonada pelo meu namorado, mas para mim era muito claro, e eu não quero dizer com isto, eu sou superior, mas eu acho que se tu assumes um compromisso, tens que o assumir até ao fim. Percebes? Não pode ficar pela metade, não pode ser assumir o compromisso para umas coisas e não assumir para outras, tem que ser na totalidade. E para mim era muito claro que nunca ia acontecer nada, a menos que eu terminasse com o meu namorado da altura. Eu tenho uma amiga que fez isso. E foi muito criticada, mas eu sinceramente, como é que eu ia te explicar? E ela ia ser sempre criticada, quer dizer, ela terminou com ele pelo telefone, nem sequer foi pessoalmente, mas terminou. Pronto. E se fosse por telefone era porque era não sei o quê, se fosse... Estão a entender? Eu percebo, eu na altura falei com ela e até disse, mas tens certeza que queres fazer isso? Não é melhor esperares para estares com ele quando fores passar as férias, não sei o quê? Só que ela estava a sentir aquilo com tanta intensidade de que, que teve que ser e pronto, e também não o traiu. Pronto, é assim, estas coisas nunca são fáceis, não é? E eu tenho, mas é isso, tenho uma relação mais... não consigo entender. Quem trai... e desculpas de que está bêbada e que não sei o que é, desculpem, mas não, porque eu já estive bêbada e eu lembro, e eu sabia na altura... Eu depois no dia seguinte podia não me lembrar muito bem do que é que tinha feito, mas eu na altura em que estava... Eu sabia o que é que estava a fazer. Sentia-me era mais desinibida, mas sabia o que é que estava a fazer. Então não aceito muito bem esse tipo de justificações. Acho que é um ato, acima de tudo, egoísta. Pronto, muito honestamente. Depois, há aquela questão de ajudar a trair. Ou seja, eu já tive a oportunidade de fazer isso também, quando, antes de começar a namorar com o Luís, eu tive para aí 2 anos e meio sozinha. E foi uma altura espetacular. Eu também adoro estar com o Luís, atenção, mas aquele tempo em que eu tinha saído de uma relação de 7 anos que não foi muito feliz e depois aqueles 2 anos e meio de me encontrar novamente foi mesmo porreiro. E nessa altura houve um rapaz que se interessou por mim, eu também me interessei por ele e depois descobri que ele tinha uma namorada. E eu, bolas. E eu ainda ponderei. E na altura falei com o meu pai, porque o meu pai é uma pessoa muito aberta, é na boa, e falei com ele sobre o meu conflito que era interior, que era o compromisso não é meu, mas eu não me sinto bem em ajudar a trair outra pessoa. E o meu pai disse-me, olha, realmente o compromisso não é teu, o compromisso foi ele que o assumiu com a namorada, não foste tu, mas se te está a causar angústia, a ideia, então é porque não, então esquece. Ou seja, o que ele quis dizer é, ou eu tinha caído logo de cabeça, e pronto, e ainda bem que não caí, na minha opinião, ou então se estava a colocar tantas questões, então não vale a pena ir em frente. E eu não me sentiria bem em fazer isso, em ajudar, quer dizer, eu que tenho esse sentimento tão forte acerca da traição, de trair outras pessoas, não faria muito sentido ajudar a trair outra pessoa sabendo a dor que lhe iria provocar eventualmente. Então decidi não fazer, ainda bem, não me arrependo nada. Mas conheci outras pessoas que o fizeram e não sentiram esses rebates de consciência e eu não acho que sejam pessoas, que sejam más pessoas. Acho que têm um sentido mais prático da vida com o qual eu não, um bocadinho mais frio, com o qual eu não me identifico. Eu critico esta pessoa em quem eu estou a pensar particularmente, também não vou dizer quem é, nem vou dizer o nome. Eu critiquei, eu disse-lhe o que é que achava, mas ele não quer saber. Pronto, mas eu continuo amiga dele, não é por aí. E mais, eu tenho aqui uma listinha, que é para não me perder, hein? E acho que até estou a conseguir bater nos pontos todos, deixa-me cá ver. Pronto, então é isso. Já posso concluir. Então, concluindo, o vídeo da Jut Jut, para mim, tem 2 pontos que são um bocadinho contraditórios. Os 3 vídeos que ela fez. O primeiro é que chateia-me que ajudem a disseminar esta mania... Disseminar esta mania, isto não está muito bem dito, mas esta mania das pessoas se imiscuírem na vida dos outros. Se intrometerem na vida dos outros. Ela não tinha que se justificar. Ela nem sequer tinha que dizer que tinha acabado.
E ao dizer que tinha acabado, se tivesse comentários, tinha comentários. Pronto, não... Eu acho é que se calhar nem sequer devia ter dito. Não é relevante. A vida privada de uma pessoa é isso mesmo, é privada. Ninguém tem nada a ver com isso. Pronto. Por outro lado, e esse é o lado contraditório, o facto de ela assim quase sem querer falar da relação aberta, que depois gerou aquela polémica toda, ajudou a mostrar que existem outros tipos ou outras... Sim, outros tipos de relação, portanto, outras possibilidades. Imagina uma pessoa que não está... Naquele caso, por exemplo, os dois queriam uma relação poligâmica, mas queriam ter alguém com quem se identificassem noutros campos, que não só no campo da sexualidade, não é? Daí aquela frase de que sexualidade exclusiva não é amor verdadeiro. Também pode ser e pode não ser. Pronto. Depende das... Portanto, existem essas duas possibilidades. E então ela mostra que essa é uma outra possibilidade de relação entre dois adultos que estão em total posse das suas faculdades. E assim como existe essa possibilidade de relação, existem outras, como por exemplo relações a três, etc. Eu acho que cada um deve estar preocupado consigo e com a sua relação com essas pessoas que lhe são mais próximas. E eu acho que há de ser muito difícil que outras pessoas aceitem, porque eu acho que a maior parte das pessoas... Eu já fui um bocado assim quando era adolescente, entretanto passou-me um bocado, que é esta mania de nos intrometermos na vida das outras pessoas. Ok, a bateria está a acabar, espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau, tchau!